DNA e para-DNA. Muita gente conhece o DNA, né? A mais famosa genética aí, o que você herdou, o cabelo, a cor dos olhos, o formato da boca, do nariz. Isso tem muita relação com o DNA, com a genética dos seus genitores. Agora o para-DNA tem total ligação com a parageneticologia, com a paragenética que você trouxe de retrovidas, aquilo que faz parte do seu temperamento multiexistencial. Um exemplo, nosso amigo Moacir Gonçalves, ele dessomou aí dia 29 de Covid e no caso dele é bem perceptível que a paragenética dele era bem mais rica do que a genética. Ao analisar ele, eu percebia essa questão. E ele foi desenvolvendo o parapsiquismo dele a tal nível que ele reconhecia se uma pessoa é ectoplasta ou não, mesmo à distância, vendo o campo energético dela à distância. Eu lembro que eu estive lá em 2016, em abril, eu estava me aproximando do tertuliário, ele estava bem distante e ficou me olhando assim, como se estivesse percebendo a minha reverberação energética. Então, bem interessante essa questão da parapercepção do campo energético das pessoas. Ele tinha muito isso, ele trabalhava com dinâmicas parapsíquicas, energéticas. Grande Moacir, já estava com quase 80 anos, para vocês terem uma ideia. Eu achava que ele tinha no máximo uns 70, então trabalhar com as energias todo dia rejuvenesce mesmo. E ele acabou indo para outra dimensão para se encontrar com o Valdão, se o Valdão ainda não tiver ressomado já lá na África, né? Ressomado, reencarnado. Mas de qualquer forma ele não passou por muitas dificuldades não. Essa é uma doença que tem muito a ligação com a genética da pessoa, né? Pelo que eu tenho estudado, pessoas com sangue do tipo A são mais suscetíveis a esse tipo de infecção do vírus aí da Covid-19, do coronavírus. Isso tem ligação com a genética. Eu tenho sangue tipo O positivo e não por isso eu tenho que ficar mais tranquilo, mas sempre trabalhando com as energias diariamente, eu me sinto muitíssimo bem nesse ambiente de floresta aqui, de cerrado, de energia fitoectoplásmica, ou seja, energia derivada das plantas, das flores, dos caules, né? Tem a lignina. Então o professor Valdo falava muito desse tipo de energia que as pessoas precisam absorver esse tipo de energia no dia a dia. Quando moram em cidades grandes, tem os parques. Lá em Goiânia eu sempre frequentava o Parque Cascavel. Então, sobre o para-DNA, no meu caso, eu comecei a suspeitar de alguns traços meus, né? Lá atrás eu comecei a estudar o paradigma consciencial por causa disso. Eu percebia alguns traços bem parecidos, né? O DNA, não só físicos, como comportamentais. No meu caso, muito teimoso e orgulhoso, herdado o temperamento do meu pai, a personalidade do meu pai. Minha mãe muito ansiosa, muito afobada. Eu também herdei um pouco dessas questões, mas tinha algo a mais. Algo que fugia da genética, eu sempre percebia. E é algo positivo, que eu não sabia usufruir daquilo ainda, né? A paragenética sadia que estava ali sendo desperdiçada, digamos assim, né? Tem muitas consciências aí com a paragenética evoluidíssima, mas acaba se desperdiçando, né? Acaba se alienando na vida intrafísica que é colocada para a pessoa viver aí, nessa cartilha aí da normose, né? Cartilha da normose tem que ser do jeito que eles falam. E é tudo errado, né? E a pessoa acaba achando que é só uma vida, que é só genética, que é só religião, que é só trabalho, ter filho. Não, é muito mais do que isso. Nós estamos nessa dimensão intrafísica para evoluir consciencialmente, evoluir espiritualmente. Muita gente acaba vacilando e não entende essa mensagem. Mas de qualquer forma, colocarei alguns trechos aí do nosso amigo que apresentou esse grande verbete sobre o para-DNA. Médico, obstetra, homeopata, se não me falha a memória, Alexandre Carlone, acho que é isso mesmo. Mas eu gostei demais de ter assistido pela primeira vez esse verbete dele lá atrás. E revendo agora alguns trechos, tentarei selecionar um ou mais trechos para o vídeo não ficar muito longo, ficar muito extenso. Então é isso. Você sabe usufruir da sua paragenética sadia ou ainda acha que é somente a genética e não tem nada a mais do que o DNA? Então fica aí uma reflexão para você pensar e começar a pesquisar, se auto-pesquisar sobre os seus traços conscienciais únicos que tem
total relação com a sua paragenética. Valeu, pessoal, um abração mega fraternal e até a sexta-feira. No momento que a gente começa a ter contato conosco, né, com a nossa realidade consciencial, né, nosso micro-universo, e consegue fazer esse mapeamento, né, de traços de personalidade, o primeiro passo é o autodiagnóstico, a gente sabe disso, né? Então a gente tem que analisar o autodiagnóstico, olhar para aquilo com serenidade e enfrentar para reciclar. Então, a partir do momento que a gente entra nessa labuta consciencial, nesse trabalho consciencial, essas matrizes dissonantes que a gente vem trazendo de vidas passadas, né, que são processos difíceis de trafar, essa coisa toda que todo mundo tem, a gente começa a mexer com essas questões. Só o fato de a gente tomar consciência disso, eu acho que a gente já está fazendo paragenização. Só o fato de a gente estar acessando essas informações e estar começando o trabalho de limpeza, já é um fato importante no sentido da gente limpar essa história, ou limpar essa holobiografia, né? Aí tem a técnica lá do nosso colega lá, o Djalma, o professor Djalma, que é a técnica do inventário, né, do inventariograma, que é uma técnica que é utilizada, né? A proposta da própria Conscius, no sentido de a gente se olhar ali dentro de como a gente está evolutivamente, ou fazer a prodometria evolutiva. Então, isso é um fato importante no sentido da gente trabalhar. E o esforço pessoal de superar um traço, isso já recicla para a genética. A gente já limpa aquela estrutura que estava doente e que já vem doente em múltiplas vidas. E não vejo que seja só conosco, com a pessoa, que é a cobaia da história, mas vejo também que existe um aspecto multidimensional, que a gente liberta o grupo de consciências que está ligado a gente, do ponto de vista da paragenética. Então, a gente recicla a nossa paragenética e assiste as consciências que estão ligadas pelo próprio locus minores de resistência, né? Porque tem o locus minores emocional, de trafar, né? Não é só... E aí o que acontece? A gente está assistindo esse grupo no sentido de reciclar também quem nos acompanha. Você considera que essas mudanças, tanto reciclagens, cuidado com o soma, você tem o mérito numa próxima vida ter um soma mais saudável? Sem dúvida, eu acho que isso aí no aspecto geral, não só de psicossoma, não só de parte emocional, mas de holossoma mesmo. Eu acho que isso aí repercute sim. Mais um item aqui na efeitologia, os efeitos da cirurgia bariátrica sobre a paragenética de futuros somas. Eu até já comentei para um colega lá de Curitiba sobre isso, né? Eu acho que a cirurgia bariátrica ela tem indicações formais. Não é essa febre enlouquecedora que a gente vê por aí, que as pessoas ganham peso para poder fazer a bariátrica. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é uma técnica mutiladora, né? Você, na verdade, está mutilando um órgão são. Não é um órgão, não existe uma doença a princípio no órgão especificamente. A doença é holossomática, mas ela não é no órgão especificamente, né? E a doença é emocional, né? Na maioria das vezes. Então, assim, vai se mutilar um órgão são de maneira indiscriminada, com certeza isso vai ter uma repercussão em futuros somas. Aí você vê, às vezes, uma criança nascer com câncer, ter câncer de estômago aos 2 anos de idade, que isso pode acontecer. A gente vai no Instituto Nacional do Câncer, a gente vê muito isso, a gente não sabe por quê. E pai e mãe sem genograma, nenhum genograma de história de câncer. Quer dizer, a coisa é intraconsciencial. A consciência ela vem trazendo aquilo na alterança dela, independente de genitor. Independente da genética do genitor. Pode ser um reflexo.